importante, jogador da base por mais 2 anos. Conta tudo pra gente aí, Xará. Emerson Pansieri, boa noite. Boa noite, Romano, boa noite quem nos acompanha na turma do Bate-Bola, nossos Simões também. Pois é, foi algo que a gente trouxe, né, no Rádio Esportes, falava com o Adriano ali após a partida contra o Náutico, ali ao lado do Guilherme Pio, sobre essa renovação, porque tinha muita expectativa por parte do torcedor do Cruzeiro por tudo que ele vem rendendo dentro de campo. E aí, o Adriano falou que estava tudo bem engatilhado, bem encaminhado para uma renovação. Essa foi a notícia no Rádio Esportes, mas agora na turma do Bate-Bola, com a atualização, jogador de contrato renovado com o Cruzeiro até 2024. Inclusive, o próprio Adriano, que tem a turma dele, que cuida dele, né, do Kirk Sports, eles postaram uma foto com um terno e um relógio escrito 2024, fazendo uma alusão aí a esse tempo de contrato com ele. Na verdade estava marcando 20 horas e 24 minutos, mas era alusão aí esse ano de reforço com o Cruzeiro, de permanência no Cruzeiro desse Adriano, que é um jogador que é cria da Toca, como você bem colocou. E aí, Xará, é importante a gente lembrar um pouquinho da história dele, até para trazer o comentário e a avaliação de vocês. São 16 jogos na atual temporada. Ele estreou no dia 22 de janeiro de 2020, quando o Cruzeiro tinha acabado de cair para a Série B. E na ocasião foi contra o Boa. E desde então o Adriano sempre entra na equipe do Cruzeiro e é muito elogiado pelos treinadores. Me recordo, inclusive, que em 2020 ainda, o Filipão falava muito bem do Adriano, pelo estilo dele, de jogar com a cabeça para cima, de ter também uma questão de ouvir, né, os conselhos, o que tinha para passar a comissão técnica, e é a mesma coisa com o Paulo Pessolano. Por isso é um jogador muito acionado na equipe. Se não entra de titular, certamente entra no decorrer do jogo pela intensidade colocada pela comissão técnica do Cruzeiro, e foi, por exemplo, fundamental naquele duelo contra o Remo, só para pegar um recorte de um jogo que o Adriano entrou bem e resolveu a parada. Então, torcedor do Cruzeiro pode ficar feliz que o Adriano permanece na Toca, Xará. Alexandre Simões, boa noite. Que peso tem essa renovação, não só pro garoto, óbvio, né, que dá uma tranquilidade maior, mas pro trabalho do Paulo Pessolano? Olha, o Romano, boa noite, Pansieri. Eu vejo o Adriano como o reserva do Willian Oliveira. Eu acho que ele dá até um pouco de azar ali, porque um dos pilares desse time do Cruzeiro é justamente o Willian Oliveira, vem fazendo uma Série B espetacular. Só que o Adriano, ele é um jogador moderno. E ele mostrou isso, o Pansieri destacou aí, nas 2 últimas partidas que ele entrou. Contra o Remo, e foi meio que numa fria, né? Porque o Pessolano encheu o time de atacante e deixou meio que o Adriano ali cuidando da... Tipo civil. Exatamente. E depois contra o Náutico, que foi um jogo duríssimo, né? O Pansieri estava lá nos aflitos, é sempre difícil jogar lá, um gramado ruim, uma pressão muito, muito forte, e o Adriano vem se dando bem. Então eu acredito, Romano, que o Cruzeiro, com esses garotos da base, tendo a chance de trabalhar com o Paulo Pessolano, que a gente percebe que é um treinador diferenciado, isso é muito importante para o processo de formação desses jogadores. A gente percebe que ele tem a preocupação de colocar essa turma para exercer várias funções. O Giovani Jesus já fazia na base, né? Já jogava de lateral direito, de zagueiro, e ele usa nas 2 funções. Ele coloca o Adriano, às vezes, como primeiro volante, às vezes mais adiantado. O Daniel Júnior botava muito pelo lado, agora já está botando o Daniel Júnior como um armador por dentro, um meia. Então, quer dizer, isso faz parte do processo de formação, tá? E é muito importante o Cruzeiro ter esses meninos dentro desse processo, porque ainda precisam ser lapidados, né? E tendo um treinador que sabe fazer isso é fundamental, para não correr o risco de acontecer, por exemplo, recentemente com o Vitor Roque, que era uma joia da base e foi perdido aí por causa de questão de multa rescisória. Agora fica faltando só o Daniel Júnior, que também tem uma situação parecida. E aí, Daniel Júnior, sai ou não sai essa renovação dele, Xará? Ele deixou claro pra gente também que a intenção é permanecer no Cruzeiro, é continuar no Cruzeiro, mais uma cria da Toca. O Simões fazia um levantamento no Rádio Esportes de jogadores que estão atuando, né, que são da base do Cruzeiro. Marcelinho, Daniel Júnior, Giovani Jesus, o Adriano. A gente sabe que o Cruzeiro tá sim utilizando esses jogadores pelo momento, né? Não dá para fazer loucura financeira e tá na cara. O Ronaldo falou isso, inclusive na sexta-feira com os funcionários que estiveram naquele encontro no Mineirão, sobre esse momento de pés no chão do Cruzeiro.
Cruzeiro não vai fazer loucura financeira, porque sabe que tem toda uma engrenagem, né? Não é só engrenagem esportiva, tem a engrenagem administrativa, e aí é o momento sim de apostar nesses jogadores. Mitkov também, que sempre entra no Cruzeiro, é um jogador que é da base do Cruzeiro, então é o momento do Cruzeiro observar essa garotada. Por falar na garotada, no Sub-17 o Cruzeiro acabou perdendo, né, pro Sport 2-1, mas a gente sabe que a comissão técnica tem esse trabalho integrado e fica de olho nesses jogadores jovens. O Daniel Júnior tem uma tendência aí de uma conversa, de renovação. O jogador já deixou claro que quer permanecer na Toca da Raposa 2. E é interessante porque o Adriano tem 16 jogos nessa temporada, né? E se a gente for levantar aqui os números dele, estava aqui fazendo também aquela pesquisa do jogador e de quantas partidas ele tem no total no Cruzeiro, o Adriano já tem 84 jogos no Cruzeiro, com esses 16 da atual temporada e 2 gols marcados. Ele que nasceu no dia 4 de novembro de 99, tem 1,86 m, o volante Adriano, que permanece na Toca da Raposa, e fica essa expectativa em relação ao Danielzinho, ao Daniel Júnior. Amanhã a turma toda volta, o Adriano, o Danielzinho, os jogadores do Cruzeiro aos trabalhos de manhã na Toca da Raposa 2, porque o Pessolano foi legal com a turma, com a rapaziada, e deixou que eles pudessem ficar um pouco com as suas famílias. A terça-feira foi de folga geral para esses atletas. Mas outra situação pra gente trazer aqui na turma do Bate-Bola, Romano, e tem a ver muito com o que eu vou trazer também sobre venda de ingressos. A venda de ingressos tá muito boa, só 5estrelas.com.br. Fica o convite pro nosso ouvinte, nosso internauta, aquele que acompanha nossas plataformas digitais, para todos eles entrarem no site da Itatiaia para ter mais noção, né, informação sobre portão, sobre venda, preço de ingresso. Tem ingresso de 60, tem ingresso de 150, enfim, de acordo com a sua questão financeira, com o seu bolso, você pode fazer essa compra, e aí a compra online, e você vai entrar no estádio com esse ingresso no celular. Não adianta, não vai ter ingresso de papel, e é importante chegar mais cedo. Jogo 11 horas contra o Sampaio Correia, e aí é uma possibilidade muito de casa cheia. Romano, o Denis Abraão, que é um dos líderes lá do Grêmio, né, gestor desse time do Grêmio, ele falava sobre a torcida do Cruzeiro. E ele deu entrevista após esse empate do Grêmio com o Ituano por 1-1. Eu anotei o que ele disse. Achei que fatores externos potencializaram o que o Cruzeiro fez em campo contra a gente. Clube casado com a torcida, estádio lotado e a torcida deles entendendo o momento. O Gilson Kleina já tinha tecido muitos elogios ao trabalho do Paulo Pessolano. O Roberto Fernandes fez a mesma coisa em relação ao Cruzeiro antes da partida contra o Náutico. E agora, um diretor, né, no caso, um gestor do Grêmio, também falando do papel da torcida celeste. Romano. Foi o que eu disse no Rádio Esportes, inclusive no comentário, quando a gente falava sobre a possibilidade de renovação dos 2 jogadores, e você acaba de trazer que o Adriano está renovado com o Cruzeiro, da importância do torcedor abraçar o projeto. Aí agora as palavras de um dirigente do Grêmio reclamando, que na verdade ele está reclamando também, elogiando a torcida do Cruzeiro, e nas entrelinhas reclamando da torcida do Grêmio, que não abraçou. E eu sempre disse aqui, eu falei isso aqui já na Itatiaia, repeti hoje no Rádio Esportes, Alexandre. Todo time grande que subiu abraçado com o seu torcedor, levado pelo seu torcedor. Não tem um time grande que caiu para a Série B, que não voltou para a Série A sem estar o seu torcedor do lado, mas estar do lado numa simbiose mesmo. Sabe, não é só estar do lado e ir lá pro estádio e ficar reclamando. Numa simbiose mesmo de jogar o time para cima. Todos os times grandes que subiram, eu tenho a experiência de 7 Séries B, todas elas, time grande que caiu, que disputou, foi empurrado pela sua torcida. Sim, e o Cruzeiro, mesmo na reta final da Série B do ano passado, numa situação já muito ruim na tabela de classificação, a torcida empurrou o time até na Arena do Jacaré, e principalmente aquele jogo contra o Brusque, no Mineirão, o que teve a limitação de público, o que podia vender foi vendido, e depois a despedida do Sobis, que foi contra o Náutico, que o Mineirão ficou abarrotado, 60 mil pessoas. Então, quer dizer, o Cruzeiro também deu azar de não ter o apoio da torcida na Série B inteira de 2020 e grande parte de 2021. E em 2022, os adversários vêm destacando justamente isso. A torcida do Cruzeiro vem fazendo a diferença nesses jogos em Belo Horizonte, e a gente também acompanha isso do estádio. E por falar em torcedor, Xará, você falava do horário do jogo contra o Sampaio Correia. É um horário, vou até colocar a nossa Nath
também aqui na conversa, Nath, porque é um horário muito legal. 11 da manhã, você não vai brigar com a patroa, fala assim, eu vou ali no jogo, quando sair nós vamos almoçar, levar os meninos para passear. Quer dizer, dá para fazer um programa completo de família. A patroa que não quiser brigar com o marido também fala, fica em casa que eu vou ali assistir o Cruzeiro e volto para almoçarmos juntos com as crianças, né? Dá para todo mundo curtir, é um horário levar muito todo bom. mundo, né, Nath? Dá para ir a família toda também, se quiser, mas é um horário muito bom, expectativa de casa cheia, esse jogo, computar mais esses 3 pontos dentro de casa, fundamental para essa caminhada do Cruzeiro, né, Romano? Que vem mudando a história no quesito aproveitamento como mandante na Série B de 2022. São 4 vitórias até o momento, é isso mesmo? Londrina, Sim. Brusque, Grêmio. Isso. E agora Náutico. E agora o Náutico. Se a gente quiser contabilizar também Copa o do Remo aí, Brasil. Copa do Brasil, aí... Mas como mandante são 3 jogos e 3 vitórias. E olha só como é que é importante a presença do torcedor. A renda líquida desses 2 jogos em sequência no Independência, Grêmio e Remo, chegou a R$625 mil, com a limitação de 22 mil pessoas. E foi no Independência. Foi no Independência. Exatamente. Esse de domingo no Mineirão pode fazer com que a renda líquida do Cruzeiro, num cenário aí de 2 semanas, chegue próximo dos R$2 milhões, sendo que a folha de pagamento é de 3. Então, em 3